Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o William. Você vai ver que o episódio de hoje é um pouco diferente. A gente começa conversando aquela conversa de boteco gostosa, eu, o Hugo, a Jazz. Aí o Hugo tem que sair do meio da gravação, fica só eu e a Jazz, depois o Hugo volta, depois o Eduardo vem. Vai ser aquela coisa, aquela bagunça gostosinha. O episódio ficou tão longo que a gente vai dividir o episódio em duas partes. E na primeira parte a gente vai conversar sobre eu vou chorar as pitangas da minha apresentação, a gente vai falar das coisas boas que aconteceu na conferência InfoQ. O Hugo tava lá comigo, a Jazz vai dar uns pitacos também. Depois, quando o Eduardo entra, vocês vão ver que a gente vai começar a ter uma conversa bem interessante. Se vocês não ouvir essa conversa agora, ela vai estar na semana que vem, beleza? Eu tava vendo vocês postando fotos, o pessoal marcando vocês. Eu queria muito saber como foi ali. Porque assim, vocês estavam junto com um monte de brasileiro. E gente muito foda no cenário de comunidade. Faz anos. Gente que eu não vi aparecer, sei lá, 5 anos. Então eu quero saber o que vocês fizeram pra reunir todas aquelas pessoas ali. Não foi a gente não, foi o Éder, né? Foi o Éder. O Éder é uma pessoa que por trás de tudo ali. Ele conhece bastante gente, né, cara? Inclusive já deixar aplauso aqui pro Éder, porque a organização do evento ficou foda, assim. É verdade. O trabalho dele foi muito bom, cara. Foi a primeira vez que a InfoQ fez lá em Boston, né? E eles fizeram um esquema Summit, né? Que eu acho que foi bom, que eu tava, assim, eu tenho certeza que se fosse um bagulho do tamanho da QCon, ia ter meia dúzia de gato pingada na minha session. Mas tava lotada a minha sessão. Eu saí com um sentimento meio de agridoce. Porque eu acho que o tema que eu tive pra palestra era muito bom. Tem muito potencial. Eu recebi, assim, as pessoas que vieram conversar comigo depois da minha sessão, vieram com feedbacks muito bom. Eu só me arrependo, assim, pessoalmente, de não ter despendido mais tempo criando o meu deck. O que acontece? Pessoalmente, eu tive alguns desafios pessoais nessa sessão que eu tive lá na QCon. Pra quem não ouviu nos últimos episódios, não pegou eu comentando sobre, foi minha primeira palestra que eu fiz, assim, eu palestro já faz 10 anos já, né? Em evento, meetup, conferência, essas coisas. Só que eu sempre falei sobre linguagem, framework e emerging technology, né? E essa foi minha primeira vez falando sobre arquitetura de UI. E aí, assim, esse é o problema eu não sei se é síndrome do impostor. Eu não tenho nome pra isso, mas o que acontece? As coisas que eu falei lá, pra mim, era meio que tipo assim, putz, isso aqui é muito senso comum, sabe? Isso aqui não é um bagulho que valeria a pena falar numa conferência. Apesar de eu não ver as pessoas falando o que eu falei do jeito que eu falei. E eu já tinha recebido alguns feedback de colega de trabalho que eles gostam de me chamar para conversas de arquitetura, mesmo que eu não goste de estar nessas conversas, porque eles gostam do meu take, das minhas perguntas, dos meus questionamentos. Eles falam que eu sou muito bom de pegar corner case cenário, né, que as pessoas não estão pensando e tudo mais. Aí o Éder, ele me convidou para participar dessa conferência, e aí eu sabendo qual que é, porque eu fiz o line-up de Londres, então já sei qual que é a pegada do que eles esperam, né? Então, se eu fosse fazer as minhas palestras que eu faço geralmente de JavaScript, ali não é o público. As minhas palestras são boas para conferência de JavaScript. Elas não são boas para conferências de programação ou de desenvolvimento de software, né? E aí, qual que era a premissa que eu fiz? É tipo assim, na verdade, o segundo desafio foi que a minha sessão era de 50 minutos. E aí, uma coisa é você fazer um deck para 25, 30 minutos, que eu acho super simples, eu acho que é por causa que eu já tô fazendo bastante tempo. E outra coisa é você fazer eu já fiz uma talk de JavaScript que era de 50 minutos. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha de 30 e coloquei live code no meio. Então, aí você coloca a barriga ali de live code e aí dá os 50 minutos. A arquitetura não tem isso. Você não vai fazer whiteboarding, live whiteboarding. Não é assim que funciona. E aí, cara, eu não tinha, assim,
na minha cabeça, o meu conteúdo, core do conteúdo que eu tinha que apresentar, era coisa pra 25, 30 minutos. Não dava, não conseguia estender mais que isso, na minha cabeça. Uhum. E aí, onde foi meu primeiro erro, né? Eu achei, eu acho que eu tenho 25 minutos de conteúdo. Pra completar os 50 minutos de conteúdo, eu vou começar a minha palestra com... Que assim, eu acho que se vocês forem dar uma olhada no LinkedIn, você vai ver que a minha... Eu falo lá que eu não considero que eu tenho, sei lá, 15, 20 anos de experiência, mas que eu tenho 3, 4 vezes 5. Porque eu acho que de 3 a 5 anos, como é que eu posso dizer? O ecossistema de front-end muda tudo. A cada 3, 5 anos. Uma coisa acontece, tudo muda. E essa foi a minha premissa principal para minha palestra. Então eu fui mostrando, essa foi a primeira metade da minha palestra, né? Eu fui mostrando que a cada ciclo alguma coisa acontecia, né? Então você começava com um ciclo de MPA, aí depois você mostraria os problemas que tinha MPA, aí MPA com JavaScript, quais eram os problemas, e aí eu fui, tipo assim, mostrando que a cada ciclo a gente resolvia um problema do ciclo anterior, mas a gente adquiria novos. E a premissa principal para minha palestra é, chega um momento, 2014, 2015, que a coisa meio que estabiliza no sentido do reativo. 10 anos pra cá é tudo reativo, não mudou muito. É sempre reativo. E as coisas são criadas em cima da reatividade da UI. E aí eu partindo dessa premissa que reatividade, UI reativa, e assim, eu não falo, assim, eu fiz de tudo pra não falar de coisas concretas, pra ser mais abstrato, porque eu queria que a minha palestra ela servisse mais pra UI em geral. Não queria que a pessoa fizesse mapping pra React, eu não queria que a pessoa fizesse mapping pra web. Apesar de eu estar falando sempre de web, tinha conceitos lá que dava para ser usado em qualquer tipo de UI, porque eu trabalho com UI de televisão, que não é web, e funciona do mesmo jeito, parecido, ou dá para funcionar do jeito que eu falei. E aí, eu acho que o meu erro foi, a partir do momento que eu comecei a praticar a minha palestra, eu via que a barriga da minha palestra estava na parte histórica. Tem muita gente que gosta de história, mas não tem takeaway, entendeu? Da parte histórica. É legal, pro pessoal que tem menos de 10 anos de experiência, que essas pessoas que têm menos de 10 anos de experiência foi criado com React, nesse ecossistema que a gente tá hoje. E aí eu acho que essa foi a barriga da minha palestra, né? Eu acho que esse, pra mim, foi o ponto baixo da minha palestra. Ter despendido muito tempo falando da história. Se eu pudesse voltar no tempo, tinha muita coisa por exemplo, dada essa premissa, né, que tudo é baseado em cima de reativo, quais são as coisas, e assim, quais são as coisas que você pode fazer daqui pra frente pra evitar que a cada coisa nova que aparece, as pessoas queiram reescrever todo o seu codebase, que eu acho isso ridículo, né? E aí acontece bastante. Não, tem esse framework novo aqui, os caras estão usando, tem essa library nova que tá pra gente, vamos tirar Redux, vamos colocar whatever, vamos reescrever tudo, vai demorar 6 meses, a gente não vai entregar nada. Então, minha premissa era essa, né? O que você pode fazer daqui pra frente com a arquitetura do seu UI pra evitar ter esses refactoring malucos. E aí eu baseei em 3 premissas, né? A primeira premissa era o seu pattern library, tá bem bonitinho, né? E aí eu estressei o fato de você ter um CSS magician, né? Um cara que é muito bom de CSS dentro do seu time, que ele vai pagar a taxa de complexidade para todas as pessoas não pensarem nessas complexidades. Aí a segunda parte que eu falei foi de como você organiza a sua feature e a arquitetura, como é que você categoriza os tipos de features que você tem dentro da sua aplicação para usar uma coisa que eu chamo de feature-driven architecture. Eu inventei essa palavra, mas geralmente é você escrever o código pensando em quão facilmente ele vai ser deletado, quão facilmente ele pode ser reposto. Eu coloquei algumas heurísticas lá, eu coloquei algumas formas de você fazer, mas também aí ficou muito genérico. Aí é uma outra coisa que eu queria expandir mais, por exemplo, como é que você faz A/B test? Como é que você cria fluxos diferentes de usuário? E aí tinha a terceira parte, que era o State Machine, né? Que foi o que eu tinha falado, que a sua UI ela só precisa ter alguns poucos conceitos, algumas poucas conceitos embutidos no código, né? Que é quais são os campos que eu tenho que renderizar, quais são os tipos desse campo, quais são as ações que o usuário pode ter nessa página, quais são as validações que eu tenho. E aí, o que aconteceu? Eu acho que eu pequei muito e ter gastado muito tempo achando que eu não teria conteúdo para 50 minutos. Eu pequei em gastar muito tempo em história e aí fiquei muito pouco tempo para expandir tudo que eu precisava expandir na parte prática, né? Mas assim, eu recebi muito feedback bom.
E aí eu tô pensando, assim, cara, assim, eu conseguiria facilmente fazer um curso sobre isso, né? Ou escrever um livro, sei lá. Que o feedback que eu recebi da galera foi muito bom, assim, sabe? Então, assim, foi por isso que eu falei que foi agridoce, né? Eu acho que a minha entrega foi nota 6, assim, sabe? Mas eu tô empolgado em refinar e depois que eu fiz debrief com o pessoal do trampo, o pessoal gostou muito, ficou muito interessado em saber mais, né? E aí, a galera que tava lá, putz, de novo, é que eu falei da última vez que a gente se encontrou, né? Que essas conferências que tem, que não é só de uma coisa, né? É muito interessante que você aprende pra caramba, assim. Eu nunca tinha conversado pessoalmente com a Loiane, e a Loiane foi a única pessoa que eu reconheci, né? Porque é a única pessoa que eu tinha interagido anteriormente, né? Aí ela me puxou pra conversar, né? Você sabe que eu tenho esse bloqueio de não conversar com pessoas que eu nunca conversei antes. Ela me viu, ela me puxou pra conversar. Eu sabia que ela era, né? Uhum. Só que, tipo assim, eu tinha vergonha de começar a conversa com ela. Ainda bem que ela me puxou pra conversa. Super gente boa. E a palestra dela é muito boa também, cara. É uma pessoa que, assim, o inglês dela é muito bom. Ela tava, tipo, não, é complicado fazer palestra em inglês. Tipo assim, ela sobe no negócio e, mano, meteu bala, fez o bagulho direitinho, botou pressão em mim, né, porque eu era logo depois dela, que ela entrega bem estruturado a apresentação dela. Porque, assim, no meu caso, eu não só é um pouco do meta, né? Eu não só vejo a palestra, o conteúdo, eu fico vendo o meta, né? Como a pessoa se apresenta, qual que é a técnica dela, pra ver se eu consigo pegar. Mas, assim, tipo, ela tá muito à frente, assim, eu não consigo fazer o que ela faz, cara. Tipo, ela tá o slide dá no canto, ela não olha pra trás, ela sabe o que tá atrás dela, e ela vai falando, vai trocando, vai falando, e tancou 50 minutos de boa, assim, sem problema nenhum. Eu não tenho essa desenvoltura, pra mim, não tem como. Só de estar fazendo palestra técnica já tem um bloqueio gigantesco pra mim. E aí fazer técnica em inglês, pelo amor de Deus, aí não dá. Mas assim, e aí tinha o Bruno Borges, que é um outro cara que é engraçado. O meu primeiro fila da minha vida, quando eu tinha, sei lá, quando era um padawan, eu era estagiário ainda, eu fiz com ele. Caramba! E já era, tipo, Jedi de Java naquela época. E eu fiz com ele e com outro cara que também era absurdo de PHP. Foi o cara, assim, o primeiro cara que eu conheci na minha vida de PHP é o cara que mais, tá na minha cabeça, é o cara que mais sabe de PHP no Brasil. E aí, tipo assim, a barra ficou alta sempre, né? Porque eu nunca consegui trabalhar com um cara que chegasse, tipo, aos pés. Eu esqueci o nome dele. E aí eu conheci, assim, e aí eu troquei ideia com ele e tudo mais. E aí tinha o cara do Nubank lá também. Mano, a palestra, assim, eu não assisti a palestra dele, que a palestra dele eu tava assistindo uma outra, no momento da palestra dele eu tava assistindo uma outra. Só que o que aconteceu? No final do primeiro dia, a gente sentou num cantinho, e aí ele começou a apresentar a palestra dele pra gente dar feedback. Mano, e a palestra do cara, mano, sobre como você pode... É como se fosse... Cara, a gente precisa chamar ele pro grade de carreira. Porque ele fez uma palestra muito boa sobre Staff Engineer. Ah, tá, não, eu pensei que era um outro cara que o Éder tinha comentado que ele gostou muito da palestra. Você começou a falar, eu pensei que era dele, mas continua. Ah, eu acho que você tá falando que é o cara do Duolingo? Não, é um outro cara que ele tava falando sobre evolução de carreira também, que o Éder até repostou, que ele gostou muito. É esse do Duolingo? Que eu não assisti a palestra, né? Eu só vi o post. Não é do Duolingo, não é do Duolingo, é do cara do Nubank. Ah, tá. E assim, ele apresentando a palestra pra gente, eu tava, caraca, mano, tem uma porrada de informação que é valiosa pra mim aqui, cara. Mano, ele tava falando da validade, tipo assim... umas experiências empíricas que ele teve, de tipo, as pessoas, elas correm atrás, tipo assim, elas traçam um plano, e elas seguem o plano, e elas entregam o plano depois pro gerente deles, sendo que elas diriam, tipo, antes de tudo, você escreve o plano e valida se o plano é o plano que vai te entregar o que você quer pra sua promoção, sabe? Assim, ele deu várias dicas táticas. Eu não assisti a sessão dele, mas pelo que eu vi, foi bem legal essa troca, né? Tipo, ficou uns 7, 8 brasileiros ali. Eu nem sabia que tinha tanto brasileiro lá. Quer dizer, Boston, pra começar, né? É Little Brasil, cara. É incrível. Tem padaria, eu fui padaria, eu fui em rodízio, eu fui em comida por quilo. Ah, você fez rolê do Brasil, então. Eu nem precisei falar inglês, cara, lá. E é incrível, cara. E eu descobri que tem uma cidade lá chamada Framingham, que é tipo assim, é a cidade dos brasileiros. Se você não fala português, nem chega perto. É assim, é incrível.
E aí, a troca que a gente fez com esses brasileiros foi sensacional, assim, sabe? Quero puxar uma pergunta pra você sobre esse ponto que você tá falando exatamente agora. A gente teve uma interação que eu acompanhei, que eu vi que você respondeu também de um colega, do Lucas, o Lucas The Wizard, que ele fez um comentário que eu curti porque eu fiquei pensando e você depois comentou. Que ele falou que se a gente tem contato pela primeira vez com um assunto numa conferência, a gente já tá sabendo desse assunto atrasado. Que a gente deveria ficar sabendo desse assunto através de algum fórum. E aí eu vi que você comentou, né? Mas que fóruns? Aí ele trouxe um exemplo lá, e eu fiquei pensando agora, conectando as duas coisas. Uhum. Em que fórum a gente encontraria o Bruno, você, a Loiane e os outros brasileiros que estavam lá? Cara, tinha uma outra mina lá, cara, absurda, que assim, eu não conhecia ninguém. E essa aqui é fulano de... Tipo assim, cada um já tinha matado 3 dragões... levado uma cidade de sítio, sabe? Assim, é bizarro. Eu era o mais probecito lá, né? E é tipo assim, cara, o final do primeiro dia, eu acho que foi pra mim, pessoalmente, foi a parte mais legal do rolê. Porque conversar com essas pessoas, em verem como é que elas pensam, o que elas pensam. Pô, o Bruno ficou falando uns bagulho pra gente, assim, depois, no final do segundo dia que a gente saiu pra jantar junto, cara. Mano, o cara tá, pela posição que ele tem, ele tá exposto a uns bagulho, cara, que a gente vai ver daqui a 5, 10 anos. E assim, as coisas que ele falou pra gente, eu não vou falar o quê, porque eu acho que não pode ser dito. Mas, cara, de explodir a cabeça, assim, sabe? De tanta coisa que tá acontecendo no ambiente. E aí a gente fica só nessas conversinhas de CLT versus PJ, trabalho na gringa, trabalho ganhar em dólar, não sei o quê. Cara, o bagulho tá rolando, entendeu? O bagulho tá rolando e assim, em partes eu concordo com o Lucas, nessa parte de se você... Eu digo diferente, não acho que não é conferência. Eu acho que conferência sempre é muito bom, assim, quem é como eu, tá na bolha de Big Tech, porque Big Tech é uma bolha, porque você tem, é tudo interno, os caras não usam muito código de fora, conhecimento institucional é muito grande. Então, para você transferir conhecimento de dentro para fora é quase impossível. Porque o que tá lá dentro é o que tá lá dentro. E o ecossistema lá de fora tá evoluindo. Não no mesmo pace que você tá fazendo as coisas dentro da empresa. Eu tive sorte, por exemplo, dos bagulho que a gente tá fazendo lá dentro. Tipo assim, o que o pessoal do React fez com Compiler, a gente tá muito na frente. Mas assim, eu tive sorte de estar... Mas muita gente não tá observando isso. E por conta disso, pra mim, você ir pra conferência, eu acho que é muito importante. E cada vez eu tô me convencendo mais que não só conferência da minha área, mas conferência de outras áreas. E assim, eu me lembro que assim as experiências mais enriquecedoras que eu tive, tecnicamente, não foram das JavaScript Conference que eu fui. Foram uma conferência de design que eu fui em Braga, em Portugal, da QCon. Dessas conferências, não só da minha área, mas das áreas que conversam com a minha área. E, cara, eu tô aprendendo demais. É que agora, oficialmente, primeira metade do ano acabou pra mim, e eu não quero fazer mais nada na segunda metade do ano. Eu tenho algumas coisas que tá no radar, mas assim, cara, eu não vou mais arranjar encrenca na minha cabeça. Eu não vou palestrar em conferência pra fazer deck novo. Se alguém quiser, os que eu já tenho. Eu vou tentar exprimir o máximo de suco desse limão. Vou segurar esses 2 decks que eu tenho, que é o do Brasil JS da QCon. Eu vou tentar usar eles, sei lá, mais uns 2 anos, entendeu? Porque criar um deck desse dá muito trabalho, assim, sabe? E eu acho que o assunto não tá saturado. Isso, sobre esse ponto que você trouxe, né? Eu acho que tem uma coisa quando a gente fala de conferências, né? Depende de qual conferência a pessoa tá falando, né? E outra coisa, a gente aprende muita coisa em conversa de corredor. Se você vai na conferência e você só fica lá sentado assistindo a palestra, você tá perdendo uns 90% de coisa, de conteúdo, de informação que rola com as pessoas na hora que elas estão indo almoçar, na hora do cafezinho. Pelo menos na minha vivência também, essa é a hora que a gente aprende mais coisas. Agora, em relação a isso dos fóruns, por exemplo, cara, eu não vejo uma pessoa como a Loiane entrando num fórum
feito só em HTML pra ficar debatendo sobre coisa de Java. Cara, a Loiane tá indo correr. A Loiane faz pão artesanal no final de semana dela. Eu tiro muito pelo Simus. O Simus foi um cara que fez, acho que o Xbox, uma coisa assim. É o inventor do Xbox, se eu não me engano. Eu sou fascinada pelo perfil dele. Porque o cara só mostra pão com fermentação natural, grãos de trigo. E aí, o meu ponto com isso é que muitas vezes a gente pode conversar com as pessoas muito legais se a gente tiver outro assunto. Às vezes a gente fala, mas o fórum... Mas a pessoa que você vai acessar lá, muitas vezes é a pessoa que ela vive aquilo. Mas, tipo, a hora que a pessoa chega naquele ponto da vida dela que ela não quer só viver daquilo, tipo, o inventor do Java se aposentou essa semana. É mesmo? Ele fez um post no LinkedIn falando que ele está se aposentando. Olha só, cara, mais um. Essa semana tem acontecido várias coisas. E eu sempre fico pensando nisso, tipo, quanto conhecimento ele não tá levando com ele? E será que ele vai querer ficar participando de fórum depois? Ah, não. Veja. Assim, eu entendo que, tipo assim, ele no caso dele, ele tem um outro nível de conhecimento. Ah, sim. Né? Ele tem um nível de conhecimento de gente que faz framework, que faz compilador. Então, o bleeding edge dele é bem mais pra frente. Ah, sim, é totalmente diferente, é verdade. Entendeu? Cara, metade das pessoas que eu tô sendo bem bonzinho, metade das pessoas que ouvem a gente é fazedor de CRUD e pintador de CSS. Exatamente, cara. É o que a gente faz. Então, pra gente, tipo assim, como é que eu vou pintar melhor meu botão? Como é que eu vou fazer o meu CRUD com menos if? Entendeu? É isso que a gente quer tá fazendo. É lógico que o meu perfil é que eu gosto de aprender e assim, eu tenho sorte que nesse ano eu não fui como civil em nenhuma conferência. Quando eu vou como civil, é onde eu aprendo menos. Que as pessoas não vêm conversar comigo, que eu tô como civil. Quando eu não tô como civil, eu tô como frente na linha de frente, é legal que as pessoas vêm conversar comigo, aí as pessoas falam, eu gostei desse bagulho que você falou, eu tô com essa ideia aqui, o que você acha disso? Aí as pessoas vão trocando comigo, e nessa aqui eu aprendo pra caramba, né? Com as ideias dos outros, né? E aí dá pra você validar, né? Até sobre isso, Will, eu tava até pensando, eu acho que muita gente que escuta a gente também tem esse problema. Vai nas conferências e não sabe muito como conversar, não se sente muito à vontade pra conversar. Pelo menos aqui no Brasil, logo vai ter o Front em Sampa, né? E eu tava pensando sobre isso, né? Acho que às vezes o que falta é a gente ter um espaço pra fazer a discussão. Eu não sei se você já foi em algum DevOps Days. Eu já fui em um DevOps Days. Não. E a dinâmica ela é bem interessante. Chega no final do evento, na última 1 hora, eles pegam temas, né? As pessoas votam nos temas ao longo do dia. E aí eles formam rodas de conversa. Então essa parte aqui eu fui no DevOps Day de Salvador. Essa parte aqui a gente vai falar sobre observabilidade. Essa parte aqui a gente vai falar sobre Prometheus. Essa parte aqui a gente vai falar sobre outro assunto. Essa parte aqui a gente vai falar sobre sustentação. Então formam-se os círculos dos assuntos e o pessoal fica discutindo e fica trocando os círculos, né? Não que você precisa trocar, mas eu acho esse momento muito legal lá. É que pra conferência grande isso é meio inviável, né? O DevOps Days costuma ser menor. Não, eu já vi, cara. Não. Eu não canso de falar da JS Congress que tem lá em Munique. Eu não sei se eles ainda rodam. Mas na época que eles rodavam e eu participava, era assim, eles tinham a track principal, que era normal, igual toda a conferência, e tinha a track que eles falam de side track, que é onde você tem office hours. Então tinha pessoa lá que, por exemplo, você conversava com o criador do Parcel, sabe? O cara, você tinha o pessoal que criou a WebAssembly. Aí tava lá conversando. E, mano, eu não assisti uma palestra da main track. Eu só fiquei no side track os 2 dias. Caramba, que legal. Aprendi pra caramba, cara. E foi nessa época que eu tive a vontade de participar do C39. Foi nessa época, porque eu conheci o pessoal lá, vi a discussão que eles tinham e me interessei. Então, e você, tipo assim, 80% das pessoas ficavam na main track e 20% na track auxiliar. Um dia que eu quiser bastante dor de cabeça, eu acho que eu vou querer replicar isso. Mas eu queria que a track principal fosse o estilo Unconference, que eu já tinha falado uma vez, né? Que é você
todo mundo que compra ingresso é um potencial palestrante, e aí você escolhe os palestrantes na hora por votação. E a side track eu queria que fosse isso, sabe? Pegar pessoas da área. Nossa, eu queria muito ter esse poder de aglutinamento que o Eder tem, de pegar, sabe, pegar pessoas boas, assim. E assim, cara, e tem muito cara ali, que você vê que o cara não tem uma presença online impactante. A presença online da pessoa, não, é ok. Mas a pessoa abre a boca pra falar, cara. O Hugo chega lá pra mim e fala assim, tá vendo aquela mina ali? Aquela mina é terceiro dan de Java. Tá vendo aquele cara ali? Aquele cara é Java Champion 3 estrelas. Assim, e só caía o meu queixo, assim, toda vez que eu conversava com essa, assim, que ele ia fazendo profile das pessoas pra mim, né? Porque eu meio que não conhecia todo mundo, né? Eu era o cara que ia puxando as fichinhas, a parte e as fichas, né? Então, porque eu falei que eu só conhecia a Loiane, né? Uhum. Eu só conhecia a Loiane de tudo. É porque tinha muito javeiro, né? Na conferência, assim. Provavelmente por isso. A galera de Red Hat, assim, especialmente o pessoal que vem da Red Hat e muita gente, por exemplo, o Bruno Borges, que eu acompanho a carreira dos caras, e galera que eram meus ídolos, sacou? Quando eu era mais novo, então por isso que eu conhecia. E o Bruno Borges é super acessível, né? Super, cara, super. O Bruno é super acessível. E ele, de vez em quando, ele também puxa a minha orelha pra dar aquele feedback, pra você fazer sair da zona de conforto. Vamos lá, Hugo, faz isso aqui. Vamos lá, Hugo, faz isso aqui. Eu acho massa. Qual que é o nome daquele rapaz do Nubank? Esqueci o nome dele. Thiago, que ele mostrou o deck dele, explicando a palestra dele. Detonou. Você viu, ele postou hoje no Twitter as notas dele da apresentação e detonou, assim, a avaliação ótima. O Bruno também. Não recebi nada, cara. Será que a minha foi uma bosta? Eu não recebi da minha ainda não, tá? Mandaram... E a minha já faz um tempo. Eita, a minha foi uma bosta. Eita, se eu não recebi, que a minha foi uma bosta. Eu acho que a única coisa que eu quero puxar dos brasileiros, assim, eu quero puxar a sardinha pra minha conterrânea, né? A Camila, que saiu lá de São Paulo. Os caras trouxeram ela de São Paulo pra ir palestrar lá em Boston, pra você ver, assim, traz ela lá do Brasil pra cá. E assim, achei foda demais achar uma pessoa que é minha conterrânea, não só apenas conterrânea, mas também contemporânea, na mesma época de faculdade que eu, e encontrar a galera lá em Boston, assim. E mandou muito bem na palestra dela. Qual que foi a palestra dela? Foi a palestra sobre como modernizar suas aplicações, estratégias de modernização de aplicações. Também achei muito legal a palestra, aí não dos brasileiros, né, já saindo, que é mais achei uma palestra bem divertida do cara do Duolingo, uma palestra muito divertida e muito, assim, back-end, assim, tipo, a gente tinha esse problema, tinha esse tempo para resolver, a gente tentou fazer desse jeito. Caso de estudo, né? Caso de estudo, e assim, o system design simplesinho, mas que resolveu o problema. Eu ri demais das piadas do cara, assim, fantástica a palestra. Se tiver online aí, recomendo assistir. Mas é isso, mas assim, só mais um para vocês já devem ter falado aqui, que eu fiquei absurdo o nível dos brasileiros que estavam lá, cara. Teve um dia lá que era o dia dos brasileiros, assim. Teve uma hora que eu tive que escolher se eu assistir a palestra. Acho que foi a palestra eu tive que escolher a palestra do Bruno ou a palestra do Thiago. É verdade. Como o Thiago já tinha dado uma palhinha da palestra dele, aí eu fui assistir a palestra do Bruno. Isso. Acho que foi isso que aconteceu mesmo. Eu fiquei na do Bruno também. Mas assim, a palestra do Bruno foi tão Java, que eu não sabia o que estava acontecendo. Mas sabe o que foi massa da palestra do Bruno? Porque a palestra do Bruno, por exemplo, era uma palestra de Java para Kubernetes, né? Mas mesmo quem não usa Kubernetes, como lá na firma, eu não uso, né, no back-end Kubernetes. Ainda assim, as lições da palestra dele são totalmente aplicáveis, porque a gente também roda em containers. Então, a ideia é a mesma. E as observações que ele trouxe na palestra dele são as mesmas observações que o meu time percebeu fazendo teste de performance nas nossas aplicações. Caramba! Então, assim, muito da hora ver, tipo assim, beleza, que foda. Tipo assim, ele tá falando basicamente... Aí, quando eu trouxe pro meu time, aí eu falei, o cara lá falou isso, e a galera, massa, da hora. Então, a gente tá no caminho certo. Cara, isso é muito legal. O cenário que eu tenho no banco é uma coisa, assim, que é muito diferente do que vocês têm, porque, tipo, vocês aprendem com outras Big Techs.
apesar do que o Will falou, que muita coisa fica dentro da empresa porque não faz sentido sair. Muitas vezes são casos muito específicos. Mas quando tem esse tipo de evento, eu vejo que tem essa troca que vocês estão falando, né? As coisas que a gente tem em banco, pelo menos na minha experiência, é muito complicado porque muitas vezes o que você aproveita do banco já tá dentro do próprio banco. Tipo, onde eu trabalho, são 70 mil funcionários. Muitas das coisas que a gente tá com problemas, se eu pudesse conversar com outro funcionário do próprio banco, que eu nem sei quem é, na área de tecnologia a gente tá em 20 mil pessoas, talvez eu já tivesse resolvido problemas, talvez eu já tivesse feito algumas coisas. E muito do que eu aproveito acaba vindo de outro banco também. Então, apesar de ser uma experiência bem legal, pelo menos pra mim, eu tenho aprendido muito de arquitetura. Cara, trabalhar em banco pra mim é tipo você fazer um intensivo em arquitetura. Mas o lado ruim, por outro ponto, é isso, né? Você vai em eventos e fala, putz, isso é legal, mas pra eu homologar isso no banco vai levar 1 ano. É o único problema, mas sério, que foda. Eu quero tentar ver depois as gravações. Vocês devem ter mandado muito bem. E o pessoal do Brasil, com certeza, também deve ter mandado muito bem. Então, assim, o jeito que eu proponho a apresentar a palestra, taticamente, eu acho que não tinha nada que eu precisasse melhorar, né? Uhum. Porque pra eu melhorar, assim, o que deveria ser diferente como você apresenta, eu devia mudar o meu estilo de apresentação, que não é o que acontece. O jeito que o meu estilo de apresentação é isso. Tem uma storyline, é toda scriptada, eu sigo o script do começo ao fim, ponto final. O Hugo me mostrou um detalhezinho, que é o meu problema da minha vírgula, que eu fico... Assim, é menos perceptível no português, porque agora eu tô me treinando mais a pensar antes de falar, mas no inglês ainda eu uso bastante, que é o sabe? Uhum. Uns vozerio enquanto eu tô esperando a hora da próxima frase vir. Então, detalhes mínimos, mas assim, eu acho que a minha palestra, como potencial de entrega dela, é muito maior do que eu entreguei. Então, por isso que eu me dou nota 6. Mas aí é reconhecimento que dá pra melhorar bastante, né? Então, por isso eu não esquento a cabeça. E é isso, pessoal. Como eu falei no começo, o episódio ficou muito longo. Muito longo. E a gente vai dar uma paradinha aqui. E na semana que vem, esfregue suas mãos que a gente vai meter o pau no TDD. Ou não. Será? Escuta com a gente no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.